14,75. E aí, vale a pena comprar imóvel? E os financiamentos, como ficam? Hoje eu trouxe aqui uma convidada que é parceiraça da 011, Carla Ávila, da Carla Financia. Ela tem 26 anos de experiência no mercado imobiliário, já fez várias transações auxiliando os nossos clientes. E se tem alguém que entende sobre financiamento de imóveis, é essa pessoa. Tudo bem, Luana? Que Tudo bom, bom! Carla? Para mim é uma honra estar aqui com você falando para 011. Então, Carla, vamos lá, a pergunta que todo mundo se faz. Com a Selic nesse valor, como que estão as taxas de juros nesse momento para financiamento imobiliário? Então, os bancos estão numa média de 12,5%, 13, 13,5%, nessa coisa. É, mas ainda assim, como você mesmo falou, Selic é 14,75. Estou falando que a taxa do banco está inferior à taxa da Selic, então vale a pena fazer o financiamento. Até porque a gente está vivendo um momento que o preço dos imóveis está um pouco abaixo do valor de mercado, em algumas situações. Exatamente, Então, eu sempre falo exatamente. o seguinte: é uma maneira de estar aproveitando a oportunidade que o cliente tem de comprar com um valor mais baixo e mais para frente, se for o caso, a gente faz a portabilidade. Muito importante mencionar a portabilidade, né, Carla? Assim, a gente tem hoje o cliente, eu acho que ele está muito condicionado a acreditar nos posts do Instagram. Então, assim, a primeira coisa é que não existe uma resposta pronta. Cada pessoa é uma pessoa e você precisa fazer uma análise, ter acesso às informações de profissionais de qualidade para entender se esse é o momento certo para você. Porque depende muito da tua finalidade, se é moradia, se é investimento, quanto você vai dar de entrada, não é mesmo? Exatamente. Aonde está o seu dinheiro? Quanto ele está rendendo? São muitas variáveis aí para ele tomar, Você para a tocou pessoa no tomar assunto essa. muito importante. Principalmente para o investidor, eu não falo investidor que está comprando imóvel para poder ganhar em cima disso, eu falo investidor também que quer comprar o imóvel para moradia, tá? Sim. Se você tem um perfil investidor, né, que está ali, que sabe aplicar, que tem um bom assessor de investimento, dependendo da situação, mesmo com capital para pagamento à vista, ainda assim vale a pena fazer o financiamento já que você tem um bom retorno no investimento com a Selic alta. Você acha que ainda quem está com dinheiro para comprar à vista vale a pena fazer o Em financiamento? muitas situações, sim. Você sabe que eu estou com um caso desse. O meu cliente estava comprando à vista e a assessora de investimento dele falou: não, financia e a gente está mudando a minuta para ele comprar com o Eu financiamento. tenho muitos casos de clientes assim nessa situação. Primeiro que em qualquer situação que seja, não é bom o cliente ficar descapitalizado. Tem gente que fala assim: ah, não, vou pagar à vista, não quero ter dívida. Você sem um investimento, você sem um lastro, sem um relacionamento com o banco, você, vamos dizer, não é nada, né? Sim, é Praticamente. verdade. Quando você tem um investimento, quando você tem um relacionamento, quando você tem essa troca com o banco, eles colocam tapete vermelho. E aí é menor taxa, melhor condições para tudo, né? Uhum. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso e também em relação ao retorno que você tem no investimento. Dependendo do tipo de investimento que você faça, da assessoria que você tenha do investimento, vale mais a pena você fazer o financiamento do que ficar descapitalizado. Entendi. E aí, a gente mencionou esse caso, né, que você me lembrou. Esse cliente veio também com uma proposta que eu até te consultei semana passada para confirmar, que eu queria aproveitar para desmistificar isso. É possível, ele está comprando um apartamento que ele ainda tem um saldo financiado com o banco da época da pandemia, numa taxa lá de 7%. E ele gostaria de transferir essa dívida para o nome dele, mantendo essa taxa de 7%. É possível? Não é possível, Luana. Não é possível. Imagina que para o banco, como que o banco ficaria numa situação dessa? Como é que o banco pode sustentar ele captando um recurso muito mais caro, como a Selic acima de 14%, e ele manter o cliente e trocando de cliente a cliente com taxa de 6%? O banco quer ganhar dinheiro, né? Não, Então, não é questão nem não de faz querer ganhar, é sentido. questão de poder pagar a conta. Ia quebrar o mercado financeiro. Sim. Não tem como. Alguns bancos utilizam a nomenclatura de transferência de dívida quando se faz um financiamento no mesmo banco que o vendedor também tinha o financiamento. E usa esse termo, mas é um termo interno. Não necessariamente transferir a dívida.
tá? O novo cliente, ele precisa aprovar o crédito, ele precisa passar por uma análise, né, normal de crédito e vai ser aprovado com a taxa atualizada e de acordo com o rating dele no banco. Então, assim, por exemplo, tem bancos que falam assim, taxa a partir de 12,19 Sim, e você não aprova, né? Aí você chega lá e você aprova com taxa de 13,29. sim. Tem o banco fala, financiamento até 80%. Alguns bancos ainda estão financiando 80%, só que a grande maioria que está financiando 80%, na hora que aprova a carta de crédito, está na média de 70%. Então, assim, está dependendo muito. 90% nem pensar atualmente. 90% não existe mais. Tá. Então, hoje, Os bancos privados não se eu trabalham. penso em comprar um imóvel com financiamento bancário hoje, 2025, junho de 2025, eu preciso ter pelo menos 20% de recursos próprios para dar entrada em um imóvel. Isso, dependendo do banco, mínimo de 30%. Tem bancos que já travou assim, mínimo de 70%, o máximo de financiamento 70%, mínimo de 30%. Tá. Então, o cliente precisa saber que ele tem que ter essa entrada e mais o valor das custas cartorárias, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, mas pode financiar tudo? Pode financiar as custas? Né? Me disseram que pode. Pode, dentro desse percentual máximo. Então, às vezes a pessoa confunde também, tá? Acha que pode financiar até 80% e ter as custas. Não, Mais as dentro custas. desse percentual máximo, precisam Incluir incluir as as custas. custas, que hoje aqui em São Paulo, as custas cartorárias, para quem não sabe, é o custo do registro do imóvel no cartório de imóveis e mais o ITBI. Né? Então, hoje aqui em São Paulo, a gente tem 3% de TBI mais o custo do cartório. Então, o custo do cartório ele segue a tabela da Arisp, e aí você tem lá, por faixa de valores de imóveis, o valor que você registra na matrícula. Quando você compra pelo financiamento bancário, por exemplo, eu comprei um apartamento de 1 milhão. O registro, ele vai lá, o apartamento de 1 milhão, e se você financia 500 mil, você ainda precisa averbar mais 500 mil alienando ao banco. Então, ele tem mais esse custo de acordo com a tabela da Arisp. E isso, ele precisa estar incluso nos 70%. Precisa estar incluso nos 70%. Na conta do Geralmente planejamento a de gente quem vai faz uma conta de comprar. geralmente 5% de custos, porque o registro varia de 1 a 2%. Só que tem um detalhe, que isso é muito importante. Quem está comprando o imóvel pela primeira vez, né, com financiamento no SFH, tem 50% de desconto. SFH é o Sistema Financeiro de Habitação. Então, são imóveis até 1,5 milhão, ok? Então, só que o que está acontecendo hoje em dia? Muitos imóveis, muitos contratos estão saindo com financiamento no SFI, mesmo num valor inferior a 1,5 milhão. Por quê? Porque a taxa, isso mudou há poucos anos, se eu não me engano, em 2021, tá? O Banco Central autorizou a fazer utilização do FGTS, mesmo no SFI, que antigamente era proibido, e hoje em dia imóveis com valor abaixo de 1,5 milhão usa o FGTS, mas não enquadra no No SFH. desconto do registro, porque não está dentro do SFH. E mais uma Não dica sabia. sobre isso, e mais uma dica, que é bem interessante, tá? Eu tenho um cliente, já tive alguns, mas vou dar um exemplo de um que aconteceu recentemente. Ele já tinha um imóvel que ele adquiriu à vista. E aí ele estava comprando pela primeira vez financiamento no SFH. O cartório pergunta: é seu primeiro imóvel? Ele vai dizer não. Só que a pergunta não é essa, porque a regra é clara. O desconto é primeiro imóvel no financiamento no SFH. Se ele comprou o primeiro imóvel à vista, ele tem direito aos 50%. E muita gente Olha, não essa dica sabe. vale ouro, hein? E muita gente não sabe. Não sabia dessa também. Eu achei que fosse apenas imóvel financiado. À É só imóvel vista? financiado. Então, ele comprou o primeiro imóvel à vista, Tá. tá? Não teve Não teve desconto. desconto. Porque o imóvel à vista não dá direito ao, 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 ao ao desconto, desconto. tá? Exato. No registro. Só que aí o segundo imóvel que ele comprou Que foi foi no pelo financiamento. financiamento no SFH. Ele tem um desconto. Só que às vezes a pessoa tá lá no automático, no cartório, não é por má fé. Ele pergunta: é seu primeiro imóvel?
Ou Ah, então porque o você termo tem dizendo, é seu primeiro imóvel no no SFH, SFH. financiamento no SFH. Exato, E as exato. pessoas atentam, não, não é o meu primeiro imóvel. E aí Uhum. perde o desconto. Mas Então tem que aí, estar atento a isso. O assessor, a pessoa que faz assessoria, tem que estar aí esses atento a esses detalhes. detalhes. E eu já tive uma situação de um cliente que o cartório negou. E eu falei, não, você tem direito, a lei tal, 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 te permite isso. E ele conseguiu provar, né? E foi uma cidade do interior, olha só. E o cartório falou que não, ele precisou levar o advogado e conseguiu provar Mas que ele ele tinha tinha, direito. ele tinha imóvel em outra cidade, né? Porque o SFH Não ele tem que ter o imóvel em cidade diferente ou moradia ou para a trabalho, né? utilização de FGTS. Para esse tipo de desconto, não. Para esse tipo de desconto, não. Não, Não ele pode interessa se ter. ele já tem um outro É o imóvel. financiamento no SFH. Então é Entendi. Entendi. interessante. Porque o FGTS, você tem a condição de não ter nenhum imóvel para moradia na mesma cidade ou um município limítrofe, Sim. certo? Você só pode ter se você tiver, por exemplo, acontece muito, eu tenho muitos clientes que moram em São Paulo e no Rio. Aí eles conseguem comprar um segundo imóvel, principalmente aqui. E Tinha aquela época dos estúdios, o pessoal tá. sacava muito o FGTS para comprar um estúdio aqui como ponto de apoio. E como passam a semana indo e vindo, eles conseguem fazer E se eu te falar que é essa possível compra. você adquirir o FGTS, comprar um imóvel, adquirir um imóvel usando FGTS, tendo outro na mesma cidade? Eu não sabia disso. Ah, e você sabia? Como? Me Né? conta, qual que é o segredo? Então, aconteceu também com outro cliente. É bom que a gente, né, nesse tempo todo É, de. A gente vai aprendendo com os clientes, com as situações, porque nem tudo a gente sabe. A gente tem que ir em busca sim, de solucionar cada a caso, cada né? caso, porque é realizar o sonho do cliente, né? Aham. E a corretora veio para mim desesperada. Ela fez, cara, eu não posso perder essa venda e a gente precisa realizar o sonho desse cliente, que ele precisa morar com a esposa, eles moram de aluguel, mas ele só tem de entrada o FGTS. Porém, ele tem um imóvel, foi aqui em São Paulo, inclusive, esse caso recente, ele tem um imóvel aqui em São Paulo, que foi doado pelos pais, né? Só que os pais moram nesse imóvel e tem um usufruto vitalício. Aí eu fiz assim, quer dizer, o usufruto vitalício a gente foi descobrindo depois, eu fiz assim, espera um pouco, deixa eu me informar direito. Cadê a matrícula desse imóvel? Fui conversar com o cliente. Ele fez assim: não, meus pais moram, eles doaram o imóvel para mim, para evitar burocracia futura. Só que eles moram e têm usufruto vitalício, né? Uhum. Existe a regra do FGTS que diz que quando o cliente tem um imóvel que foi por doação, mas existe a cláusula, existe na matrícula que foi por uso, que tem usufruto vitalício, ele tem direito a comprar o imóvel com FGTS na mesma cidade. Gente, que dica Cliente ficou super valiosa! feliz, da Que corretora também, porque não máximo! perdeu a venda. E era uma venda que ela estava considerando perdida, e eles também achando que ia continuar morando de aluguel, porque não poderia comprar outro imóvel, já que não teria Sim. entrada com recursos próprios. Agora eu vou Então, fazer uma é a gente entender. observação. Eu vou fazer uma observação que é muito importante, porque o FGTS, para o banco, ele é considerado um recurso à vista. Então, ele teria, como você falou, ele tinha de entrada o FGTS. Então, vamos supor que ele tinha os 20% do imóvel de entrada. Na cabeça dele e do banco, isso é um recurso à vista. Agora, a gente precisa entender quando vai entrar numa negociação ou quando vai fazer uma proposta, precisa entender se na cabeça do vendedor isso é um recurso à vista, porque na maioria das vezes não. O que que é um recurso à vista para o vendedor? Assinei o compromisso de compra e venda, Pix. Hoje não é mais TED, é Pix, né? É. Então, assim, essa comunicação é muito importante, porque a maioria das incorporadoras não aceitam FGTS como arras de um negócio e a maioria dos vendedores não. Então, precisa ser um negócio muito explicado pelo intermediador, pelo corretor e muito bem assessorado, né, na assessoria de crédito para que dê tudo certo aí, até na construção do contrato, dos prazos, da minuta, né? Então, Luana, eu sempre falo assim que quando o cliente vai adquirir um imóvel, não é uma compra que ele vai no shopping e vai voltar com uma bolsa com um sapato. Então, todos os detalhes
tem que ser falado para todas as partes. Tudo tem que ser deixado muito bem claro no contrato. Eu sugiro sempre, que, se possível, ter um advogado especialista no setor imobiliário, porque eu falo que advogado é igual a médico. Você não faz cirurgia dos olhos com ortopedista. Advogado é a Exato, mesma coisa. E, exato. infelizmente, eu já ouvi situações assim, nada agradáveis, porque foi informado errado para o cliente. Ah, mas meu advogado falou. Um advogado que Mas não ele não era do era especialista no imobiliário. imobiliário. Acontece bastante, é raro, Então, a mas gente acontece sempre. ouve, porque tem algumas situações que são Ah, específicas. Então, se você não é especialista no assunto, ah. Então a gente já teve várias negociações onde o advogado que não é o especialista acaba tornando a negociação mais frágil, porque traz desgaste, né, pro negócio. às vezes até inviabiliza, né? Inviabiliza bastante, Porque eu bastante. já tive situações assim que eu não seria a parte envolvida diretamente, mas termina chegando para mim, e aí vem corretor, vem cliente, né, vem comprador, vendedor, tudo junto, e eu falo assim, gente, tá errado, não é assim. Então, assim, a gente já aconteceu de bater de frente, né, entre aspas, mas falar assim, olha, não é bem essa situação. O que acontece, ou isso é possível, não, isso não é possível, e realmente eu sempre falo para o cliente, procure um especialista. Sim. Agora uma dúvida. Quando a gente acontece bastante com os clientes, né? Quando a gente pergunta assim: "Ah, você tem um financiamento aprovado?" "Ah, eu já fiz a simulação no site." Qual que é a diferença disso? Ter uma simulação no site e uma carta de crédito aprovada. Eu vou falar sobre, vou colocar mais outra situação aí, tá? Ter a simulação no site, ter a carta de crédito aprovada e o que que pode acontecer depois disso. Vamos lá? Simular, qualquer pessoa pode simular, Uhum. tá? Uma pessoa com restrição, uma pessoa sem restrição, uma pessoa com renda, uma pessoa sem renda, qualquer pessoa pode simular, tá? Agora, aprovar é outra situação. A carta de crédito, ela tem poder, sim, vale. Só que, assim, tem algumas situações e alguns bancos que colocam como pré-aprovado. Por que isso? Porque a carta de crédito foi aprovada naquela situação atual do cliente. Depois disso, ele resolveu comprar um carro porque era uma grande oportunidade e financiou. Ou talvez até, que tal fazer os móveis planejados? Eu tô com a É carta para de crédito Disney? aprovada, tô com a carta de crédito aprovada, já vou adiantar os móveis planejados. Posso tirar a medida? E aí? Você está comprometendo o seu crédito. Quando o banco roda o motor, e isso pode acontecer nas vésperas da emissão do contrato, depois de confirmado o contrato, o banco atualizou, rodou o motor, viu que o seu crédito foi comprometido, que está diferente de quando você aprovou a carta de crédito, a sua carta de crédito pode ser cancelada. Então, eu sempre falo com o cliente: atenção, aprovou a carta de crédito, por favor, segura um pouquinho seu financiamento, segura um pouquinho a vontade de gastar, Ansiedade. evita, deixa para fazer depois do contrato emitido. Isso é muito comum, né? Porque quando a gente tá nesse processo de mudança, vou comprar um imóvel, ai, já aprovei, já tô com um contrato assinado, compromisso de compra e venda, Se acha o dono, né? banco já está emitindo meu contrato, já está aprovado, já vou comprar os móveis planejados. E aí, Principalmente cai. quando compra imóvel na planta. Que aí Uhum. você pode entrar no apartamento, sempre vai lá e tira a medida, e arquiteto, e a pessoa está com pressa e quer fazer o projeto. Para tudo, gente. Não faz. Deixa isso bem claro, porque dá problema. Então, enquanto o contrato não estiver assinado, Emitido, pelo segura. menos, emitido. Emitido. Segura. Emitido. Segura o impulso das Assinado pelo. compras. Segura. Entendi, entendi. E aí, uma outra dúvida que as pessoas sempre perguntam, né? Existem assessorias de crédito que cobram uma taxa para que o cliente faça. Nossa, gaguejei aqui. É menopausa, né, filha? Essa idade é uma tristeza. Mas, assim, existe um preconceito do mercado. Eu, como corretora, eu sempre indico os meus clientes que procurem uma assessoria de crédito. Por quê? Porque o gerente do banco. Vamos tirar a hipocrisia de lado. Eu só recebo a minha comissão, que a gente trabalha por negócio fechado, né? Eu só recebo quando o negócio dá certo. Eu recebo no sucesso.
Então Nós não também. adianta fazer um trabalho de captação, levar 1.000 clientes no imóvel, proposta, contrato, o dinheiro só vai entrar quando de fato esse dinheiro entrar para o meu cliente. Qual que é o interesse da Luana, da 011? Que esse dinheiro entre o mais rápido possível para o meu cliente, porque os meus boletos chegam todos os meses. Então, qual que é o meu interesse? Que o meu cliente tenha o melhor atendimento possível, o mais eficiente possível, porque assim eu vou receber o mais rápido possível. E aí, eu indico sempre para que ele procure um assessor de crédito, porque o gerente do banco, ele é um gerente do banco que ele vende. Você já trabalhou em banco? O que que um gerente do banco faz? Mil coisas. A parte imobiliária é apenas uma das 1.000 funções. E ele não sabe todas as Grande. especificidades. Então, às vezes, ele precisa consultar procedimentos, e isso torna o processo moroso, né? Quando você pega uma pessoa como você, que só faz isso o dia inteiro há 28 anos, a diferença da velocidade, né, do sucesso do negócio é outra. E aí vem a questão do bolso, porque no fim do dia todo mundo pensa no próprio bolso. Ah, mas isso vai me custar mais caro? A assessoria de crédito imobiliário, ela custa mais caro para o cliente final? Então, Luana, depende. A Tá. Carla financia, não cobra do cliente, mas tem assessorias que cobram, né? Uhum. Até porque tem muita gente que vai, faz um negócio e tá tudo bem, cada um tem seu pensamento, tá? Tem gente que vai, faz um negócio, pergunta, aprova a carta de crédito, faz tudo e de repente vai e fecha com outro. Ou Uhum. então tem corretor que fala assim: ah, mas só dá para fazer se for com o pessoal que faz comigo, e que não tem nada a ver. Uma coisa que é clara para o cliente: a carta de crédito é do cliente, independente de com quem ele aprovou, ele pode seguir com a assessoria dele, tá? Independente se vai ser com corretor A, B ou C. Às vezes ele estava com um corretor, ele conheceu a assessoria, começou a assessoria com aquele corretor, e legal que feche, mas infelizmente às vezes pode acontecer de não dar certo, né? E ele fala: eu tenho uma carta de crédito. Ele não precisa aprovar outra carta de crédito. Ele pode seguir com a mesma carta de crédito para um outro imóvel, tá? Com a Uhum. mesma assessoria, com outras imobiliárias, enfim, não tem problema nenhum. Então, tem gente que cobra porque às vezes a pessoa vai, você faz todo o trabalho e depois a pessoa vai lá e fecha com outro. Então, Justo, demandou justo, tempo, sim, tudo, é o seu tá? tempo. Então, depende da situação. Mas eu falo o seguinte: saber com quem está fazendo, porque hoje em dia eu sempre brinco que correspondente bancário, corretor e Uber você acha em qualquer esquina, mas que seja especialista naquilo que atua, aí você conta nos dedos. E às Exatamente, vezes não usam todas as mãos. exatamente. É muito comum, eu até te enviei um link, né, na semana passada, sobre esse caso da transferência de dívida, de financiamento, porque assim, eu tinha certeza que não podia ser feito. E aí, uma pessoa vinha e falava, não, mas pode. Eu falo, gente, mas eu trabalho há 10 anos com isso. Eu sei que não pode, infelizmente, o nome é assim, mas não é. E aí, por curiosidade, eu fui pesquisar no Google e eu achei matérias em grandes imobiliárias falando que sim, que era possível. Mas aí eu fiquei pensando, mas quem que escreve essa matéria? Ah, é uma pessoa do que cria conteúdo, não é o próprio profissional, né? Nesses grandes portais de hoje, de imóveis, eles contratam uma pessoa que cria conteúdo para trazer uma informação, para dar uma ferramenta de SEO, SEO, é assim que fala, Gabriel? SEO? Para trazer relevância. E ele não tem propriedade naquele assunto. Então, o que que eu sempre recomendo para o meu cliente, né? Olha, você não tem obrigação nenhuma de fazer com quem eu estou te indicando, mas faz o seguinte, bate um papo, porque eu acho que a decisão que você tomar, você tem que estar bem informado. E assim, por exemplo, eu não considero que eu venda imóvel. Eu não vendo imóvel. Eu vendo informação, eu vendo serviço. Sem dúvida. E eu até brinco, né? Ainda vou além, eu não realizo o sonho de ninguém. Quem realiza sonho é o próprio cliente, que fez, né, por onde, que conquistou o seu dinheiro. Quem vende sonho é o padeiro da padaria. Eu tô aqui para vender um serviço e informação, e eu quero que você esteja seguro da decisão que você vai tomar.
Porque quem vai tomar essa decisão é o cliente. Mas ele precisa estar bem amparado e com um profissional que conheça todo o processo, que conheça das leis, que conheça, por exemplo, quantas informações você já não passou aqui hoje, quanto custa uma informação dessa? Quanto um cliente economiza com uma simples informação que você nos deu aqui hoje? Luana, economiza, além de dinheiro, muitas vezes, né? Tempo, e tempo é vida. Exato, Né? Então, exato. e às vezes até a oportunidade de fechar o negócio, porque no tempo que você está tentando fazer alguma coisa que está patinando e que não sai nada, vem outra pessoa e já fechou o imóvel que você queria. Então, tem que tomar cuidado. Exatamente. Mas falando dessa coisa de conhecer, de fazer, né? E você falou também do gerente, eu sempre falo o seguinte: por mais conhecedor que o gerente seja, infelizmente nem todos são. Eu falo isso porque eu já estive do lado, né, de gerente de alta renda e como também gestora de plataformas de crédito imobiliário. É humanamente impossível que o gerente dê conta. Porque ele atende o cliente no WhatsApp, ele atende o cliente pessoalmente, ele atende o cliente no e-mail, ele sai para fazer visita, ele tem inúmeros produtos que ele precisa bater meta. O imobiliário é um produto que demanda atenção e tempo, então ele não consegue dar a atenção que o cliente merece e precisa. Ele acabou de atender o cliente, ele vai colocar o documento na gaveta e vai atender o próximo cliente. Então, seu processo está parado lá. É Exatamente. diferente quando a gente trabalha com uma empresa que é especialista nisso, que só foca nisso, ele vai dar vazão. Para aprovar, o gerente é muito rápido. Ele aprova em 5 minutos. Agora, o pós-aprovação, sempre deixo isso bem claro. O pós-aprovação, aí que são elas. Ele não vai falar com o vendedor, ele não vai falar com o corretor, até porque o banco proíbe. Então, ele tem que falar apenas com o comprador, né, com o cliente. Sim. Então, isso tudo vai atrasando o processo também, né? Uhum. O horário dele é mais restrito, então ele não consegue atender. O cliente só consegue falar às 7 horas da manhã, eu sou cirurgião, eu trabalho numa indústria, eu quero falar às 8 e às 8 o banco está fechado e ele não atende, até porque não é nem porque ele não queira, é porque é proibido. Tem bancos que bloqueiam a linha telefônica do cliente, o celular, por questão de hora extra, enfim. Então, tudo isso é diferenciado, né? Você tem um atendimento personalizado, é diferente. É. Falando de gerente, então, mas o gerente ele não conhece o banco de relacionamento. Ele necessariamente ele vai ser a melhor opção para tomada de crédito ou existem outras possibilidades que podem ser mais atrativas? Então, nem sempre o banco que ele tem relacionamento vai ser o melhor banco para o financiamento imobiliário. Por quê? Às vezes o custo-benefício não está atrelado àquele banco que ele já tem um relacionamento. Inclusive, tem muitos casos de clientes que tentam aprovar comigo e às vezes abrem conta em outro banco porque tem uma condição melhor, E os tá? fundos? Às vezes, é, aquele banco ele tem uma taxa maior, ou então ele tem uma condição que não é tão boa, como a gente falou aqui. Tem banco que só financia até 70%, tem banco que financia até 80%. Então, assim, depende muito da situação do cliente. Às vezes, tem banco. Um caso interessante. O cliente veio fazer um financiamento comigo, o imóvel que ele estava comprando tinha saldo devedor. E 90% do pagamento dele seria em FGTS. Só que o banco dele não aceitava FGTS, não aceita FGTS para quitação de saldo devedor. Então, nesse caso, o banco dele não serve. Você está entendendo? Então, assim, a gente tem que entender qual a situação de cada E qual cliente. foi a saída para esse caso? Você teve que ir para um Nesse fundo caso, não precisou ir para o fundo. Tem bancos que aceitam a quitação do FGTS, a quitação do saldo devedor com FGTS. para fazer um E interveniente aí a gente quitante? sugeriu para fazer o interveniente quitante. Aí a gente sugeriu que abrisse conta em outro banco. A gente fez todo o trâmite, indicou, né, o banco, ele abriu a conta e a gente fez. Então, assim, imagina que ele tem um valor super elevado de FGTS e não pode usar porque o banco não aceita. E como a quitação de interveniente quitante tem que ser feita de imediato. Não é algo que ele, eu vou fazer e depois eu vou lá e quito com o meu FGTS.
Não, né? até porque o saldo vai sendo corrigido, né? E aí, no fim, a Não, conta e não, também não precisa ser fecha. fechado para poder ser transferido para outro Exato, nome. Então exato. não dá. Então, assim, a gente tem que entender. E aí eu falo o quê? O fato de nós sermos uma empresa multibanco facilita a vida do cliente, porque eu tenho acesso aos principais bancos de financiamento imobiliário. E você tem uma visão global também, né? Olha, esse Sim, aqui vai funcionar para. A gente já teve caso que a gente vendeu que o cliente não tinha aprovação no banco por alguma questão da essa PJ, não situação. foi? Isso. E aí a gente recorreu a um A gente, fundo já aconteceu algumas vezes, né, da gente fazer já. financiamento assim. Então, essa é uma outra situação. As pessoas acham que o banco tradicional, né, que todo mundo conhece, faz financiamento, não aprovou. E aí eu não consigo fazer o financiamento. Ah, mas meu CPF está tudo ok. Ah, mas eu tenho um protesto na PJ. Só que quem é dono, quem responde pela PJ é o CPF, né? Então, Uhum, automaticamente, ele é cancelado, né? No banco exatamente. tradicional. Mas nós temos opções de fazer por fundo, não só para quem tem algum tipo de restrição, mas também para aquele cliente que às vezes tem a renda informal, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente vive num país onde a taxa de imposto é muito alta e a gente sabe, como você falou, sem hipocrisia, né? A gente sabe que nem todo mundo, nem todo empresário declara aquilo que realmente ganha. Então, no imposto de renda está uma coisa, mas ele movimenta outra, né? Uhum, exato. E aí a gente consegue fazer em alguns bancos tradicionais, mas outros não, e dependendo da situação, a gente consegue fazer esse financiamento também pelo fundo, com a renda informal. A gente usa o próprio extrato como comprovação de renda. A questão da defesa também, né? Acho que você já aconteceu também de financiamento que não foi aprovado, mas era acho que vale explicar que o primeiro momento, você já me explicou uma vez, que o primeiro momento, a aprovação do financiamento, ela é um robô, ela é tudo automatizada, é uma inteligência Sim. artificial. Mas existe uma possibilidade de você fazer uma defesa. Caso o cliente seja barrado, você entra com uma defesa. E aí vem o seu diferencial, né? Você conhecendo o processo do banco. Porque quando você pega uma pessoa que não tem o know-how, que não tem todo esse conhecimento, qual que é a primeira reação? Ah, não aprovou o financiamento. E aí, eu, por exemplo, acabou o meu trabalho. Se o meu cliente não aprova o financiamento, perdi tudo que eu fiz até ali, né? Então, assim, para o meu trabalho ter sucesso, eu preciso estar aliada a pessoas como você para eu não morrer na praia. Resumindo, aí qual que é o diferencial assim? Qual que é o pulo do gato na hora que você vai fazer uma defesa para Defesa de de crédito. crédito? Então, o principal, conversar com o cliente, conhecer o cliente, saber qual que é a realidade do cliente, né? Qual a situação do cliente. Ah, por que que a renda dele é declarada, por que que não é, qual que é a situação, há quanto tempo ele trabalha. Então, assim, a gente entender, a gente precisa estudar a situação. Sabe o médico, quando faz, né, vai fazer a anamnese? Isso, Assim? anamnese, Né? exato. Então, a gente vai fazer também do cliente para a área financeira, é a consultoria financeira. Então, assim, é aquela velha história do, sabe, o correspondente a cada esquina? Infelizmente, eu acho que hoje em dia todo mundo fala assim, você, né? Todo mundo quer ser. Só que aí a maioria junta papel e manda para o banco. Na maioria das vezes não é um banco, é uma plataforma. Tem plataformas grandes aí que vivem, faça comigo, mas tem um outro consultor lá que não entende também do assunto, que está lá do outro Sim. lado, que não entende do assunto. E, ai, gente, desculpa, mas eu adoro quando isso acontece. Não, gente, é muito bom, porque aí o cliente vem e fala assim, nossa, mas negou meu crédito, por quê? Eu falei assim, vem, né? Porque a gente faz a defesa de crédito, a gente vai É estudar a gostoso. situação, e a gente já teve vários casos, né? Você sabe, né? Alguns, inclusive, com você, que a pessoa tentou aprovar em outras fora, e que a gente vem, a gente consegue contornar a situação. Porque é entender e fazer uma defesa de crédito, né? Entender do financeiro, fazer a consultoria financeira, literalmente, para poder fazer a defesa do cliente. E o banco entender. Imagina que a pessoa que está lá, o banco, ele não quer negar o crédito, né? Ele precisa, ele vive disso.
Só que ele precisa entender quem é que ele está recebendo. Imagina que eu chego para você e falo, Luana, me empresta 2 milhões? Oi? Não, mas como assim, Carla? Não, eu quero que você empreste para um amigo meu. Ah, não é para você? Eu te conheço, mas seu amigo eu não conheço. Então, não, mas ele é gente boa. Você vai emprestar? Claro que Você não. não sabe quem é. Então, quem é esse cliente? De onde é que ele veio? Né? O que que ele faz? Como é que ele ganha o recurso? Então, assim, você entender por que que tá com essa situação? Por que que ele tá com 4 protestos? Né? E por que que esse protesto, porque mesmo nessa situação com protesto, você vem a defendê-lo? Entendeu? Entender a situação de cada pessoa para a gente poder fazer a aprovação do crédito. E aí sim, a gente tem situações que a gente consegue, graças a Deus, reverter, porque a gente vai entender, vai estudar a situação para poder dar o andamento devido. Agora, a gente está num momento, mudando um pouquinho o assunto, a gente está num momento que as pessoas estão ainda assim, né? Elas se comparam muito com a taxa de financiamento que a gente teve na pandemia, que na verdade foi uma taxa atípica. Né? Se você pegar a taxa de financiamento ali entre 11 e 12, foi o que a gente sempre teve. Hoje ela está um pouquinho acima, mas uma taxa de 7 é algo ilusório. Provavelmente a gente não vai voltar a ter tão cedo, né? Ou vai. Será que a gente volta um dia até? Pelo motivo que aconteceu, eu prefiro que não Espero que volte. não, Que não tomara que nunca volte. volte. Então, assim, a primeira reação é, ai, mas a taxa tá um absurdo, porque era 7, gente. A 7 foi um momento atípico justamente para dar um estímulo na economia num momento, né, que foi horrível, que a gente viveu e todo mundo sabe. Então, assim, esquece essa taxa. Esquece, Esquece. né? Agora, assim, hoje a gente está ali numa taxa que talvez para algumas pessoas não valham a pena, e aí o pessoal começa a falar um pouquinho de consórcio. Aí a gente fala, ah, mas vale a pena comprar, entrar no financiamento ou no consórcio? E aí não tem receita de bolo, porque também depende muito do teu momento atual. Por exemplo, eu tenho um cliente hoje que a gente pensou em fazer em procurar uma carta contemplada, mas o que que acontece? Ele está comprando um imóvel abaixo de 1,5 milhão, só que ele tem bônus todo ano, ele recebe bônus e não serviria para ele o consórcio, porque a ideia dele é pegar esse recebimento em bônus todos os anos e fazer a amortização do financiamento. No consórcio, no financiamento, quando você faz a amortização, você tira juros, administração e o seguro, Os certo? seguros, você elimina todos os encargos, No sim. consórcio, não, você não elimina os encargos. Até porque a taxa de administração, você tem até um desconto em relação à taxa de administração, a redução, mas não, se não tem juros, eu não tenho o que tirar. Então, para Concorda? ele não E faria muito todo pelo contrário, o sentido. consórcio ele tem atualização, né, anual. Eu falo o Correto? seguinte, o que que é melhor, consórcio ou financiamento? Tudo depende do momento do cliente, Exato. né? E os O que que objetivos, né? essa água é caro ou é barata, é pequeno ou é grande? Eu tô com muita sede, meio litro, 300 ml de água, não vai ser suficiente para mim. Ah, não. Ah, eu tô com pouca sede, é só para molhar a garganta. Vai ser suficiente. Então, tudo depende do momento. Eu penso o seguinte, são 2 produtos excelentes, tá? Que vai da situação que o cliente está vivendo. Eu preciso de um imóvel imediato, né? Aí eu tô grávida, preciso mudar para um imóvel com apartamento maior. O consórcio ele pode ser sorteado no próximo mês, ele pode ser sorteado daqui a 10 anos, a 20 anos, né? Então, a gente tem que entender qual a situação. Ai, Carla, eu não quero pagar juros. É um produto perfeito. Eu quero me planejar, eu quero fazer tranquilamente. Quando eu tenho um valor que eu posso dar o lance, é diferente. Hoje, devido a essa procura grande do consórcio, que é um excelente produto também, dependendo da situação, é, o lance está em torno de 60% a 80%, né? Que é quase o valor do imóvel todo, É um dependendo da lance muito situação. alto. E aí você fala assim, ah, mas eu pego uma carta contemplada. A carta contemplada tem ágil. Então, assim, até que ponto compensa tudo? Tem que fazer conta. Tem que fazer conta, tem que ver qual a situação, qual o momento do cliente. O que não pode ser passado é que, ah, não, mas vai ser contemplado rapidinho. Não. Em muitos casos, é ali pela Loteria Federal, você não tem como saber o número que vai sair.
E se alguém te der R$ 10 a mais do lance que você, É isso. né? Então, assim, tem situações que não, que não são boas em relação a isso. Outra coisa muito importante. Como todo profissional do mercado, né, existe, né, em todas as áreas existe todo tipo de profissional. Mas uma coisa que eu gosto de deixar bem clara em relação ao consórcio é você trabalhar com empresa que seja também idônea, que seja transparente com o cliente. As pessoas falam assim, qualquer pessoa pode comprar consórcio, com restrição, sem renda, qualquer pessoa pode comprar. Pode, mas nem todo mundo pode levar. Então, assim, cliente com restrição pode comprar consórcio? Pode. E se ele for contemplado, ele pode receber a carta de crédito e comprar o imóvel? Não pode. Ó, Ah, não mas eu pode. tenho uma carta de crédito, né? Eu tenho uma carta de crédito. Eu posso ter meu imóvel? Não, porque o seu crédito não foi aprovado. Ele passa pela análise de crédito do mesmo jeito que o cliente do financiamento passa, tá? Sim, Então, tem que ter atenção em relação a isso, porque as pessoas, muita gente vende, né? Mas não fala o depois da vírgula. Então tem que exatamente. tomar cuidado. É um produto ótimo, não tem juros. Ele pode ser usado, inclusive, em algumas situações, como agora a taxa de juros está alta. Pode comprar um consórcio, quando o orçamento permite. E esse consórcio, ao ser contemplado, ele pode quitar o financiamento. Olha que interessante. Então, se ele está pagando a taxa de 13% e ele consegue ser contemplado no consórcio que ele está pagando sem juros, só vai ser atualizado, né, anualmente pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, é fantástico ele usar esse produto. Sim, Entendeu? É sim, muito bom. Tem um cliente que já fez isso, inclusive clientes de fundo que tem uma taxa um pouco maior, né? Usou esse produto, né? Então, exato. reduziu o custo. Então, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Uhum. É aquela história dos dois lados da moeda. Depende da situação que a gente está vivendo. Não, foi a analogia que você fez da água, foi perfeita, né? Acho que o que eu acho que seria o mundo ideal, que eu tenho certeza que os clientes que você melhor atende, os que eu melhor atendo, são os clientes que não nos veem como uma pessoa que quer tomar, porque não é o nosso intuito. Na verdade, o nosso intuito é atender, é melhor servir. Então, assim, para eu te atender, você precisa me contar o que que você tem em mente, qual o teu panorama, os seus planos de vida nos próximos anos. Porque aí eu consigo te dar insights e abrir esse horizonte e a gente consegue daí te dar informações suficientes, né, para o cliente tomar uma decisão. Agora tem cliente que ele chega até a gente cheio de segredos, achando que eu não posso contar, eu não posso abrir, como que eu vou pagar, eu não posso dar informação daqui, eu não posso. E aí, o que que acontece? Dá tudo errado. Sabe o que aconteceu? Na semana passada, eu tive uma situação do cliente que é muito interessante. Aliás, já aconteceu algumas vezes situações assim, similares, né? O cliente, ele estava em processo de divórcio e ele simplesmente preencheu a ficha que era solteiro, né? Quando foi? Quando passou para análise, quando chegou no jurídico, o jurídico detectou que ele não era solteiro e deixou de ser solteiro uma vez, nunca mais é solteiro, vai ser solteiro. Nunca mais. Então, outras situações também que passam, não tem problema nenhum, tá tudo certo, não sei por que que meu crédito não aprovou, né? Aí você pode ver? Eu falo assim, não, aí eu começo a perguntar, né? Fazer algumas perguntas estratégicas. Não, nada. Aí depois, olha, mas apareceu isso aqui. Ah, isso aí foi a conta de luz. Ah, não, mas isso aí foi a minha secretária que esqueceu de pagar. Ah, não. E aí começa uma série de coisas, sabe? Aparecendo, surgindo. Eu falo assim, gente, olha, financeiro, médico, advogado e padre. Não Fala a pode. verdade. Fala a verdade. Não dá. Entendeu? Não dá, porque a gente vai descobrir. Se não é antes, é depois, e aí você vai complicar, Sim, você está né? ali para Vai prestar um atrasar. serviço para trazer resultado. Para você trazer resultado, você E precisa às das vezes informações ele já corretas, assinou o né? contrato de compra e venda, ele vai ter uma multa se ele não honrar, né? E a gente Exato. consegue, às vezes, resolver, outras não. E a gente precisa ser transparente também para o cliente. Então, o cliente precisa falar pra gente.
abre o coração, né? Exatamente, exatamente. Tem que falar. Ô, Carla, deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente sabe que a gente tem um momento aí de apreensão, né, sobre o financiamento bancário, o preço dos imóveis, as pessoas acham que os preços vão Ah, baixar. Como corretora, como todo mundo já tá gravando sabe, não, né? o mercado imobiliário tem os ciclos, né? Então, quando a taxa ela sobe, o mercado ele fica com mais oferta. Se você olhar hoje, os estoques das construtoras estão cheios, na verdade, são as incorporadoras, elas estão com estoque mais cheios. Então, você tem grandes oportunidades de melhores negociações. Isso não significa que o preço do imóvel vá baixar. Mas você tem menos demanda, porque as pessoas estão mais receosas e com mais dificuldade de aprovar o crédito. Por quê? Porque os bancos estão pedindo, estão financiando 70%, 80%, e antes eles financiavam 90%. Então, diminuiu o número de pessoas que podem comprar esses imóveis, certo? Se a pessoa fica esperando a taxa abaixar, o financiamento baixar esse valor, o que vai acontecer? O valor do imóvel ele vai subir, certo? Ele vai aumentar, porque a gente está em São Paulo, a maior cidade da América Latina. Você já viu baixar valor de imóvel aqui? Então, Luana, voltando um pouquinho aí, você falou da pandemia, né? É, Vamos voltar um pouquinho à pandemia. O que que aconteceu na época da pandemia? A taxa foi lá embaixo, né? Só que os imóveis subiram, mas subiram absurdamente. inflou. O que que baixou depois daí? A gente está vivendo um momento, e nesses anos de mercado financeiro, a gente vê muito essa oscilação de alta e baixa de taxa e de valor do imóvel, mas nada absurdo para poder baixar. Mas uma coisa você falou, você usou a nomenclatura correta. Momento de negociação. Você consegue negociar melhor uma compra e venda de imóvel? Sim. E esse é o momento ideal, porque o vendedor que precisa do recurso, ele precisa liberar o imóvel, ele precisa vender. E às vezes, na dificuldade, ele termina negociando, tá? Exato. Então eu falo o seguinte: esse é o momento ideal, né, para a aquisição do imóvel, para quem consegue aprovar um crédito, né? Eu falei, o momento ideal é sempre, na verdade, porque você precisa do imóvel. O Mas poder assim, está na eu mão do falo o poder. comprador agora, Exatamente, nesse né? sentido, está na mão do comprador. E ele tem duas oportunidades. A primeira, de comprar um imóvel podendo negociar de uma forma melhor. E mais para frente, como eu falei anteriormente, sobre a portabilidade. Por quê? Imagina que a taxa baixando, e eu acredito que a taxa pode ser que comece a baixar daqui a uns 3 anos, mais ou menos, tá? Porque mesmo a Selic baixando, digamos que a Selic baixa amanhã para 10, que seria impossível, mas digamos que fosse para 10, o banco não reduziria a taxa para 10. E isso aconteceu recentemente. Quando a taxa chegou a 10,5, o banco continuou com a mesma taxa. Por quê? Porque ele tem custos operacionais, né? O investidor que está colocando hoje o dinheiro no LCI, né, LCA, sei lá, outros tipos de investimentos, ele quer o retorno disso. E ele fechou um investimento por 2 anos. Durante 2 anos, o banco vai pagar aquela taxa. O banco consegue captar o recurso mais caro. Então, ele não vai baixar a taxa de imediato. Então, digamos que a taxa começa a baixar daqui a 3 anos, tá? O cliente, ele primeiro, ele consegue, pode negociar com o banco, tá? Eu sempre falo, antes de fazer a portabilidade, conversa com o seu banco. Os bancos privados, eles param para essa conversa. Banco público, não, tá? E aí, depois, o banco não negociou, você faz a portabilidade para outro. Exato. Geralmente, o banco privado, ele não quer perder o cliente. E ele vai negociar, ele sabe o que está acontecendo no mercado, ele sabe que vai ter essa demanda, essa saída, né? E aí ele vai propor uma taxa melhor. Então, ao invés de tentar, eu sempre falo com o cliente, mesmo deixando de ganhar, eu sempre oriento o cliente. Você já conversou com o seu banco? Conversa primeiro com o seu banco, você vai evitar custos de avaliação, custos de novo registro. Não é Uhum. muito alto, mas dinheiro é Mas para dinheiro, fazer a portabilidade vai ter esse custo que também entendeu? entra ali na ponta do lápis, Então, né? Deixa conversa bem primeiro com o seu lembrado. banco. Agora você vê, né? Se a gente fica aí numa expectativa de uma taxa baixar daqui a 3 anos, ou seja, são mais 3 anos pagando aluguel,
E provavelmente você, principalmente aqui a classe média, que é a mais impactada, né, nesse novo cenário. Eu li uma matéria essa semana que a classe média daqui a alguns anos, infelizmente, a gente perde acesso a plano de saúde, a imóvel próprio. A gente aqui em São Paulo vai morar cada vez mais longe. Você vê hoje que o acesso aos bairros mais Itaim, Vila Olímpia, Brooklyn, tá todo mundo atravessando a ponte. Daqui a 3 anos, esquece atravessar a ponte. Você vai ter que ir Vai ser lá, bem mais caro. vai ter que ir um pouquinho mais, Tem que entendeu? pegar a estrada. Vai querer esperar ou vamos aproveitar essa oportunidade agora? Garante seu endereço e aí vai observando. No momento certo, faz a Luana, você portabilidade. tocou num assunto interessante. Eu já tive clientes, assim, desesperados para comprar, para poder mudar, porque ele estava no aluguel e o proprietário solicitou o imóvel, né? Por vários motivos, mas solicitou. E ele tinha que mudar às pressas, né? Já tive clientes na época da pandemia, a taxa baixou e GPM foi mais de 30%, né? Então, no aluguel, você corre o risco de uma oscilação também, né? Do reajuste financeiro. E aí? Você está falando da taxa de juros que está 13% e você vai pagar um reajuste de GPM de 30%, Exatamente. né? Sendo que o salário do brasileiro, ele é reajustado quanto por ano? 3, 4%, é isso? E Exatamente, o ele vai de acordo aluguel? com a inflação. Muito Então, mais. você Ent- não tem como E aguentar fora manter o isso, padrão. gente, nada melhor do que você entrar na sua casa e falar assim, poxa, essa parede, bem que eu poderia mudar agora, né? E você fala assim, pô, mas eu vou gastar uma grana e depois eu vou ter que tirar tudo de Voltar. novo, voltar para poder entregar o apartamento porque não é meu. Um Exato. móvel que você quer fazer planejado, algo que vai te dar mais conforto, né? E fora assim, tem aquele ditado que o pessoal fala assim, mas eu fazer financiamento? Antigamente, contar um caso pessoal. Quando eu comprei meu primeiro imóvel, né, aqui em São Paulo, a taxa de funcionário do banco era 11,5%. A gente não está falando nada muito longe disso. Sim. Só que tem mais de 20 anos. Uhum. E aí eu lembro que eu estava tendo um curso assim com os bambambãs da economia. E eu comentei, em relação a isso. E eu lembro que a economista falou assim: jamais, não faça um financiamento, né? Você perde muito, você vai pagar quase 3 vezes mais o valor do financiamento, né? O valor do imóvel. Não compensa. Pague o aluguel e junte um dinheiro. Gente, assalariado no Brasil, pagar, juntar, para pagar à vista. Meu apartamento foi quitado em menos de 5 anos. É. Hoje ele vale muito mais do que as três vezes, né? Do Que que seria você do financiamento pagou. se eu Exato. levasse 30 anos, que ainda não aconteceu, Ah, tá? Ele tá quitado, só que aí é um detalhe, gente. Quem quitou meu apartamento? Meu inquilino. Então, e graças a Deus, viva os inquilinos, né? Porque, olha o que eu tô falando aqui. Eu tenho um patrimônio que hoje virou renda, só que quem quitou foi meu inquilino. Então, gente, meus inquilinos, por favor, fiquem bem, continuem aí. Mas assim, eu tô falando que ao invés de alavancar o meu patrimônio, pagar o que é meu, eu vou pagar para outro. Só que aí volta no lá. 3 vezes mais. Primeiro, quem tem FGTS consegue utilizar o FGTS a cada 2 anos para poder amortizar. E foi o que aconteceu comigo, meu foi o marido, que na aconteceu época, comigo que a também. gente utilizou o FGTS para amortizar, e por isso foi mais rápido também, né? Aquele valor que eu ia, a gente mudou logo em seguida e terminou alugando o imóvel. Aquele valor que o inquilino estava pagando, o aluguel dele foi subindo, a minha parcela foi reduzindo, né? E aí o que que aconteceu? Chegou um momento que o aluguel dava para pagar duas parcelas e a gente foi amortizando. Foi sobrando dinheiro. E diferentemente de outros tipos de financiamentos, no financiamento imobiliário ou no empréstimo com garantia de imóvel, o saldo ele vem para o valor presente. Então ele elimina, ele não tem desconto. É melhor, ele elimina os custos, juros, seguros, né, taxa de administração. Então isso é muito bom, facilita muito a vida. Então vale a pena fazer o financiamento. E muitos economistas, só para completar isso, muitos economistas que ontem falavam que não valia a pena, hoje falam o contrário.
Que vale a pena. que vale a pena. Inclusive, muitos Agora, influencers aí também, né? todo mundo que falava que não compra apartamento, agora eles só fazem post disso, Só né? faz post agora de Agora, você casa. sabe que eu acho que estava na hora deles aumentarem aí o limite do SFH, né? Quando eu comprei meu apartamento, ele não se enquadrava no SFH. Nós somos vizinhas, para quem não sabe. Lá não se enquadrava no Sim. SFH. E aí, a gente... Foi um momento muito, muito complicado, assim, acho que os 3 primeiros anos a gente comprou, eu cometi um erro muito grande. O brasileiro, ele tem mania de sair para comprar um imóvel de 100 metros e volta com o de 140. Foi o que eu fiz. Eu saí para comprar de 140, voltei com de 180. Me lasquei, né? Fiquei aí os primeiros anos no nosso pouco. Antes, mas A gente agora valeu a aprendeu, pena. agora eu aprendi a lição. Mas eu não, nem trabalhava com imóvel. Então, assim, sofri na pele. Os primeiros anos foram bem difíceis para conseguir arcar com tudo isso. Eu também tinha acabado de ter filha, parei de trabalhar nesses primeiros anos, era só a renda do meu marido. Então foi muito difícil. E aí, graças a Deus, o que que aconteceu? O governo mudou as regras e a gente entrou com a solicitação para reenquadrar o apartamento. A partir do momento que a gente conseguiu reenquadrar o apartamento no SFH, a gente começou a amortizar cada 2 anos pelo Isso é FGTS. muito bom. Então, com 10 anos, a gente conseguiu quitar o apartamento, que foi financiado numa taxa de 12 e alguma coisa na época. E era muito essa época que os influencers postavam, esses aí todos eles, que inclusive um deles morava até lá no nosso condomínio, falavam, falavam que não compra apartamento, que isso, que isso, que aquilo. E aí eles falavam que não valia, e eu não entendia nada de mercado financeiro, como ainda também não entendo. Falei, será que ele tá falando a verdade? Porque as pessoas falam, é igual música de rádio, né? Toca tanto, que você acaba gostando da música. E aquela informação vinha tanto na internet que eu falava, será que eles estão falando a verdade? Será que eu tô doida? Aí eu pedi o extrato de evolução do banco e fui analisar. Deixa eu ver quanto que saiu do meu bolso. Então eu vi no extrato de evolução, você vê quanto de fato você pagou de juros, de imposto, de Seguro. seguro, tudo, cada centavo. No fim do dia, em 10 anos, a gente pagou exatamente o que o apartamento valia naquela época. Então, assim, foi um super negócio. Mesmo com uma taxa acima de 12, acho que era 12,75 que a gente fez na época. Em 10 anos eu tinha um imóvel próprio que estava valendo o preço de mercado, que se eu estivesse no aluguel, provavelmente eu não teria juntado esse dinheiro, porque foi um Até porque a sufoco gente inventa gastos, né? eu não sou uma pessoa muito organizada para guardar dinheiro, então provavelmente eu sou uma pessoa que eu preciso comprar imóvel para poder ter boleto para pagar para guardar dinheiro, então provavelmente não teria dado certo. E aí o imóvel foi muito, muito bom também, porque quando veio a pandemia, eu, corretora de imóveis, meu marido, personal trainer, os dois autônomos, Covid, os dois internados, eu grávida, o que que aconteceu? Fizemos um home equity. Como sobreviver à pandemia se eu não tivesse um imóvel para pegar um dinheiro do banco? Entendeu? Então, assim, ainda existe essa alternativa, né? O imóvel ele pode te salvar nesses momentos. Você falou tocou uma coisa muito importante. Duas coisas que eu quero falar. Uma, em relação a ter condições de pagar o imóvel. As pessoas acham que fazer o financiamento é só o valor da parcela. As pessoas precisam fazer contas de que, junto com a parcela do imóvel, vem IPTU, vem condomínio, né? Tem situações que tem condomínio, né? Outros gastos mais. A água, a luz, enfim, outros gastos pessoais. E as pessoas às vezes não contabilizam, essa parcela tá ok. E contrata aquilo acima do que pode. Hoje, o número de imóveis indo a leilão está crescente e está assustador, tá? E a gente não está falando só de perder um imóvel, a gente está falando de uma história de vida, é um lar, né? Uma família, né? É você olhar situações que a pessoa fala assim, poxa, e aí? Onde é que você mora? Eu não sei onde é que eu vou morar, né? Ou vai para casa dos pais ou de vizinho, enfim, às vezes a pessoa não tem nem condição de um aluguel, enfim, né? Então, o home equity também ajuda nisso, né? Às vezes as pessoas acham assim, ah, não, tô devendo IPTU, condomínio.
O home equity, ele ajuda nessa A situação não a chegar nesse não chegar ponto. nesse ponto. Então, você fez muito bem. Resolveu, Você toma um fôlego, toma um né? fôlego, Coloca o imóvel à resolve. venda e não perde no leilão, por E exemplo. Eu aí, não vendi, tá tudo em exatamente. ordem, tudo Ó, pago. agora já tá tudo certo. Mas assim, olha a situação. Você evita um leilão, você evita a situação. Teve um cliente que eu falei com ele, eu fiz assim: olha, e dependendo da situação, sai do imóvel, aluga. Com o dinheiro do aluguel, você paga aquela parcela e ajuda a pagar a prestação. Ou você faz um home equity, dependendo da situação, como você falou. Mas assim, existem situações. Como contornar a situação? Né? Não é simplesmente, não consegui e abandona o barco. Existe. O banco tradicional não consegue te ajudar, muitas vezes, nessa situação. Mas existem opções. E aí, mais uma vez, a gente falando, você tem um especialista que saiba contornar, saiba te ajudar nessa situação, é um diferencial. Carla, nem acredito que deu certo da gente gravar. Tipo, tem 2 anos que a gente tenta conciliar agendas. E por mim ficaria falando horas. Você sabe, Tem tanta toda coisa, vez que né, a para gente se falar. liga, né, para tirar alguma dúvida de trabalho, é 1 hora no telefone, porque vai rendendo, vão surgindo insights. E eu acho que é uma troca muito valiosa para o cliente que está nesse momento ter ideias. E eu queria muito vou deixar o seu link do Instagram e deixar aqui à disposição quem quiser enviar alguma dúvida, de repente, se tiver uma demanda, a gente marcar numa próxima oportunidade para gravar, para tirar dúvidas específicas que alguém tiver para mandar para a gente. Obrigada. Eu agradeço muito. Que bom, realmente conseguimos. Nossa, Depois de tanto finalmente. tempo, e É, mesmo sendo vizinhos, a gente não a consegue gente não marcar, consegue conciliar. né? Mas é muito bom, mas principalmente em poder passar informação Sim, para o cliente, né? É sim. engrandecedor a gente poder fazer com que as pessoas entendam melhor, né, daquilo que eles precisam. E assim, né? A gente faz o que a gente ama, então buscar soluções para que as coisas aconteçam, eu acho que é a parte que eu mais gosto no trabalho, na verdade, é essa. Porque eu falo, gente, mostrar imóvel. O meu filho de 4 anos mostra. Eu abro a porta e falo, vai lá, mostra onde é o quarto, a cozinha, tudo bem, não preciso mostrar. Agora, buscar a solução, buscar ideias, pensar em como fazer o cliente alavancar o Fazer patrimônio, proporcionar uma condição uma melhor para o condição melhor, cliente, crescer na né? vida Isso é a- muito e bom. acumular patrimônio que lá na Nossa. frente vai ajudar a fazer a aposentadoria Você dele, ouvir do cliente sabe? assim que, poxa, nem eu acreditava que conseguiria realizar esse sonho, e você não me deixou desistir, né? Você Exatamente. brigou pelo crédito, então assim, isso é sensacional, É né? Então isso. assim, isso é muito bom. E qualquer dúvidas que tenham, né? Vamos marcar, vamos perguntem, questionem, que a gente está aqui para poder atender mais ainda e realizar sonhos. Não somos realizadoras, mas realizamos, Vamos ajudamos a dar as realizar. ferramentas, vamos trazer as Ajudamos a ferramentas realizar. e as informações para que você realize o seu sonho com o seu esforço. É isso aí.